Boa noite, meus irmãos, amigos da nossa amada Escola Jesus Cristo. Mais uma sexta-feira para o nosso encontro de estudos, de reflexões sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E preparando os nossos corações, as nossas mentes para a reunião desta noite, vamos ler do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, recebido pelo nosso querido Chico Xavier, a mensagem 26, intitulada Oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo divino do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governa os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais, comumente, recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhes presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se aperfeiçoou a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Que linda página do nosso amado Emmanuel. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, divino amigo, mais uma vez aqui reunidos, Senhor, na tua casa, que leva o teu nome, a nossa amada Escola Jesus Cristo, para mais uma noite de reflexão do teu Evangelho. Que possamos, Senhor, orar com sentimento, com vontade de melhorar, de seguir os teus passos. Abençoa a nossa reflexão, que possamos estar sempre com o pensamento e o coração voltados para o bem. Proteja-nos, guarda-nos, ampara-nos, hoje e sempre, que assim seja.
Meus irmãos, às sextas-feiras, na nossa escola, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e já estamos no capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas. E o que nos coube hoje é o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as palavras de Jesus. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso está em Mateus 18, 20. Então, são palavras de Jesus, promessas de Jesus, promessa de que ele estará no meio de nós quando estivermos orando, com o pensamento voltado para o bem, para ele. E Allan Kardec faz um comentário muito bonito, que eu vou ler alguns comentários feitos por Kardec. Ele diz assim, com referência a esta passagem do Evangelho, de estarmos 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor, como estamos fazendo agora, mesmo que não estejamos presencialmente unidos, mas em pensamento e em coração estamos unidos. E como temos essa certeza de Jesus estar no meio de nós, Kardec vem explicar essa passagem. E ele diz: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. Nós sabemos o nosso templo, que saudade do nosso templo, das nossas reuniões, mas ele diz aqui que não quer dizer que estejamos materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Jesus, os espíritos amigos, os benfeitores, eles vão estar junto de nós sempre, mas se nós estivermos em comunhão de pensamentos, não adianta estarmos materialmente juntos e o pensamento em outras coisas. Pelas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Então, agora, nesse momento em que não podemos estar juntos materialmente, não podemos estar presencialmente no nosso templo, vamos fazer da nossa casa um templo. Nesse momento, os nossos pensamentos e corações estão juntos, unidos, em comunhão de intenções, uma intenção no bem, para o bem. Então, continuando aqui Kardec, não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos, dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. É essa caridade, é esse espírito de amor, de fraternidade, de empatia, de solidariedade que Jesus vem nos pedir para essas reuniões. E, como espíritas que somos, o codificador fala o seguinte: tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que sinceramente
se deseja o concurso dos espíritos bons. Então, nas nossas orações, nós pedimos sempre que os nossos protetores, que os espíritos que velam por nós, nossos anjos da guarda, aqueles espíritos amigos, parentes queridos que já partiram, eles só poderão estar junto de nós, nos ajudando, nos mostrando o caminho certo, se nós estivermos em comunhão de pensamentos com ele. E nós temos um manancial de conselhos, de advertências. E nosso Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai falar sobre a prece também, na questão 245, que foi feita uma pergunta a ele: se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra por determinadas dores, se devemos sempre cultivar a prece. Então, nós sabemos das dificuldades. Então, ele vai explicar que a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ele não disse que nós vamos ter uma vida tranquila, uma experiência tranquila. Podemos até ter, mas no mundo nós temos aflições. Olha o momento em que estamos vivendo, de tristezas, de desencarnações, de dores. No mundo teremos aflições, mas a prece não vai afastar essas aflições, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo. A prece deve ser cultivada no íntimo como a luz que se acende no caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, é na oração que nós encontramos forças para vencermos as dificuldades, para vencermos as lutas que temos que ter para o nosso progresso espiritual. Também de Emmanuel encontramos no livro Roteiro quantas bênçãos, meus irmãos, recebemos desses espíritos amigos através dessa mediunidade santa de Chico, trazer para nós tantas lições necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, aqui no livro Roteiro, ele vai falar um capítulo sobre a sintonia. Como está sendo a nossa sintonia com o mundo espiritual, com a espiritualidade superior durante a nossa prece, a nossa oração. Então, o intercâmbio entre os dois mundos, esse intercâmbio maravilhoso que nós acreditamos e que recebemos as respostas do alto, muitas vezes a resposta não é a que queremos, mas é a que necessitamos nesse momento. Então, nesse capítulo, ele tem vários capítulos, mas aqui eu destaquei 2 capítulos. O 28, que trata da sintonia, e o 32, que trata da colaboração, para estudarmos esse texto do Evangelho de Jesus. Então, a sintonia. Jesus vai estar junto de nós
durante as nossas orações, em conjunto ou até sozinhos, se nós tivermos a sintonia. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. A nossa mente, espelho da nossa alma, segundo Emmanuel. Não obstante, as possibilidades de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Nós estamos todos juntos, estamos procurando acertar. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa. Olha um roteiro, como diz o livro, o título fala muito, né, das mensagens, sobre as mensagens. Então, a nossa necessidade de renovação de nossos ideais, de nossa maneira de pensar, de estudo, de bondade operante, de fé ativa, para que nós possamos alcançar e a nossa prece, a nossa oração, atingir aquele objetivo. Quando oramos pelos doentes, quando oramos para uma necessidade própria. Então, para alcançarmos esses objetivos, nós temos que ter sintonia, comunhão de pensamentos. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Olha as palavras de Emmanuel, nos trazendo um roteiro, um caminho para seguirmos, seguir sem recuar na nossa organização mental. Precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Nós plasmamos aquilo que estamos pensando. Então, vamos pensar bem, vamos ter uma comunhão de pensamento nesse momento, cada um nas suas casas, porque não podemos nos reunir presencialmente, mas a comunhão de pensamentos está presente. Então, essas imagens, essas forças que todos nós estamos emitindo neste mesmo momento, isso tem um poder muito grande. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. É isso que Kardec falou. É a comunhão de pensamentos, porque nós vamos atrair companheiros bons da espiritualidade superior. Energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. É uma troca de energia que estamos fazendo nesse momento, mesmo à distância. Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Temos um propósito. Então, com esse propósito que é do bem, do amor, da verdade, da sinceridade, da fraternidade, nós vamos ter êxito. Mas se o nosso
a nossa comunhão de pensamentos for inferior, nós vamos ter o fracasso. Então, é o que ele diz aqui: o nosso êxito ou o nosso fracasso dependem da nossa persistência, da nossa fé, da nossa vontade de acertar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Olha que maravilha que nós temos a alcançar, né? Então, ele vai nesse livro que eu aconselho a todos lerem. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Nós temos que melhorar o nosso íntimo, o nosso espírito. O caminho é a evolução. Mais devagar, mais depressa, dependendo do nosso estágio evolutivo, mas essa nova revelação que nós temos, que é o Espiritismo, convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Todos nós temos uma função. Nós, para fazermos alguma coisa, nós necessitamos de coisas materiais e principalmente coisas espirituais. A vida é a força divina que marcha para adiante. Temos que andar sempre para frente, para caminhar. E, como sempre, há uma mensagem, texto das nossas meditações. Nós fazemos uma introdução para o assunto, que é a oração, as preces que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vemos que a de hoje, a mensagem escolhida para o nosso estudo de hoje, está no livro Segue-me, por Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, recebido por Chico Xavier, e se intitula No Grupo Espírita. Então, nós que participamos da nossa amada Escola Jesus Cristo, eu não canso de repetir isso. Essa escola da nossa... Nós temos um presente na nossa vida, que é a escola, essa casa de bênçãos que nos orienta, nos ensina, e devemos muito a seu Clóvis e a Nina de terem criado essa escola para nós, fundado essa escola para nós, e Dona Hilda, Flávio tem se esforçado para continuarem essa tarefa. E todos nós, na comunhão de pensamentos e de trabalho, juntos, vamos levar essa obra adiante. Então, como é a nossa atitude dentro do grupo espírita? É isso que Emmanuel vem nos mostrar. E ele vai tomar como epígrafe desta mensagem justamente essa passagem narrada por Mateus, a passagem de Jesus, palavras de Jesus. Mateus 20, versículo 20, capítulo 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Com essa epígrafe, Emmanuel vai nos trazer um roteiro da nossa atitude dentro do grupo espírita. E é uma mensagem para nós pensarmos muito como tem sido a nossa vivência dentro desta casa de bênção, dentro dessa instituição a que nós pertencemos. Então, Emmanuel vem nos dizer: compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica,
É forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Só nesse primeiro parágrafo há palavras que nós temos que frisar, temos que analisar. Primeiro, ele diz que todos nós somos obreiros da seara espírita cristã, que é a religião que nós professamos nesta encarnação. Obreiro, aquele que obra, tarefeiro, aquele que produz um trabalho. Incumbe a cada um de nós uma tarefa específica. Todos nós, ao reencarnarmos, nós viemos com uma tarefa. Missão é uma coisa muito elevada. Chico Xavier teve uma missão, Allan Kardec teve uma missão. Nós temos tarefas, mas todos nós temos tarefas específicas. E é forçoso indagar. Ele manda que nós indaguemos a nós mesmos, não é a outro. Não é perguntar para o outro o que o outro está fazendo. Indagar a nós mesmos o que somos. Como é que está o desempenho da nossa tarefa? E esse alerta que ele faz para que nós pensemos, para que nós analisemos como trabalhadores da seara do Mestre. Como tem sido o nosso desempenho nessas tarefas a que fomos chamados, a que escolhemos, a que pedimos no mundo espiritual. Com certeza, imploramos para a nossa vinda de novo à Terra, mais uma experiência. Então, como estamos saindo? Então, ele vai dar 10 situações, mostrar para nós 10 situações de vivência na nossa casa espírita, no nosso grupo. Como tem sido a nossa vivência dentro da nossa casa espírita? Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava. Olha só, meus irmãos, como tem sido a nossa presença na casa que frequentamos. Procuramos resolver os problemas, ser chave de solução, como ele fala aqui, solucionar os problemas ou aumentar, agravar. Às vezes um problema pequeno que pode ser resolvido facilmente, nós aumentamos esse problema, agravamos, atrapalhamos o bom andamento do serviço. Então, como está sendo nossa atividade na casa espírita? Outra situação, como somos um companheiro assíduo às lições ou um assistente que por desfastio aparece de vez em quando. Olha a assiduidade nas lições, nas tarefas, a responsabilidade de estar numa tarefa. Não precisa nem ser o chefe daquela hora, mas em conjunto estamos, nossas mãos, nossos braços estão trabalhando em benefício daquele trabalho, daquele momento. Somos responsáveis, a nossa presença está sendo boa naquele momento, ou a gente aparece de vez em quando? Quando der, quando eu estou
sem problema. Então, quando as desculpas que nós damos para não ir à tarefa que nos cabe, estou com dor de cabeça, estou com dor na coluna, está chovendo, não tenho dinheiro, estou muito velho, estou com preguiça, sou muito jovem, vou dormir mais. E não nos tornamos assíduos. Olha que virtude importante. A assiduidade, a perseverança, a responsabilidade no trabalho, ou apareço de vez em quando. Então não podem contar comigo, porque eu apareço só de vez em quando. Então, como tem sido a nossa atitude? E ele aqui vai nos falar sobre nós. Não temos que apontar o problema do nosso irmão. Nós temos que olhar para nós. Forçoso indagar de nós. Como estamos desempenhando as nossas tarefas específicas, tarefas que todos nós temos dentro do grupo que frequentamos. Outra situação, um amigo que compreende e ajuda, ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova. Nós somos aquele amigo, aquele irmão que chega junto, que compreende o outro, que procura ajudar, que vê o semblante triste. Fulano, está acontecendo alguma coisa? Você está com o semblante triste? Posso te ajudar? Ou é aquele que complica tudo, que joga água fria na alegria do outro, que mata a esperança do outro? Como tem sido a nossa atitude dentro do nosso grupo espírita? Se queremos, estamos juntos, reunidos fisicamente. Queremos que Jesus esteja no meio de nós, porque estamos orando. Vamos ao templo orar. Mas a nossa atitude interior, como tem sido? Outra situação que ele nos aponta. O que somos? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Nós somos motivo de paz, de alegria, de simpatia entre os nossos irmãos, ou um elemento que perturba, que envenena o outro? Olha a fofoca, um cáustico que joga lenha na fogueira para poder o assunto render e contar mais adiante. Como tem sido essa nossa atitude? Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade, ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Nós estamos sendo aquele elemento que ajuda, que dá o passe, que serve a água, que ajuda na sopa, na costura, que está fazendo bem à comunidade, que vê uma coisa suja, vai lá e limpa, não precisa ninguém pedir. Um elemento presente, enfermeiro que ajuda, que levanta um doente, que ajuda a transportar uma pessoa que tenha dificuldade de locomoção, ou ele é mesmo o próprio doente, que quando a gente chega perto e pergunta como está passando, como aquela história que André Luiz nos conta em Nosso Lar. Clarence pergunta a ele como está passando, ele vem com um rosário de problemas. Então há irmãos que são assim, doentes. Nós estamos nesse caso, que alguém vem contar e nós logo colocamos nos ouvidos do nosso irmão todas as nossas pseudos doenças. Então ele
ele vem nos alertar para essas atitudes nossas. Nós devemos ser um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade e não um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais. Então, nós temos que ter esse alerta e perguntar isso sempre para nós. Outra situação, o que nós somos? Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta sem benefícios para ninguém? Então, ele vai colocar aqui elementos da natureza, um manancial, uma nascente, água, fonte, uma fonte de auxílio, de ajuda para o irmão, auxiliar sempre aquele que está do nosso lado, ou nós somos um deserto que não beneficia ninguém, viver na aridez, no egoísmo, naquela introspecção para dentro de nós mesmos, para o nosso ego, para o nosso eu, que ainda está feio, o nosso eu ainda cheio de impurezas. Como estamos diante do nosso irmão, diante da nossa casa espírita? Somos um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Nos trabalhos, nós somos apoio, nós ajudamos, nós estamos sustentando aquelas boas obras que toda casa religiosa tem. Na nossa casa, no nosso grupo espírita, nós apoiamos, nossos braços e nossas mãos estão trabalhando para o bem, para a boa obra, ou somos uma abertura à influência do mal, porque nós somos responsáveis por atrairmos o bem ou o mal. Então, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo. Damos ensejo de que a influência do mal, da inferioridade, chegue até nós e nos desequilibra? O que somos? Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Olha a linguagem de Emmanuel, simples, com exemplos na própria natureza. Nós somos uma planta frutífera, aquela árvore frondosa, cheia de frutos, que vai alimentar quem chega até ela. Ou aquele parasito que vai pegando o muro, que vai abrindo um espaço, destruindo o que vê pela frente. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. Como a nossa oração vai chegar aos espíritos superiores? Como que Jesus vai chegar entre nós se nós não estamos correspondendo a essa fala de Jesus? Para ele estar entre nós, nós precisamos abrir a porta do nosso coração, abrir para o bem, para boas obras. Nós somos um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Olha que frase curta, mas importantíssima. Nós somos esteio da paz, sustentar a paz, levar a paz a todos que estão à nossa volta? Ou nós somos veículo da discórdia, da fofoca,
da maledicência, levar confusão nos ouvidos das pessoas, nos grupos em que estamos querendo participar, precisamos ficar atentos a isso, para podermos ter a presença de Jesus. E o 10º, nós somos uma bênção ou um problema? Olha a pergunta que Emmanuel vem nos fazer. Todas essas frases são perguntas que nós é que temos que responder para nós mesmos. Somos bênção? Somos paz? Somos alegria? Somos simpatia? Somos auxílio? Ou somos discórdia, fofoca, destruição, egoísmo? O que nós queremos ser? Para que Jesus esteja entre nós, nós precisamos modificar as nossas condutas. E ele termina o capítulo dizendo: façamos semelhante observação. Fazer cada um por si. Nesse momento, nós estamos pensando que nós somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade, porque nós temos que nos conhecer. Como o grande filósofo, o Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Temos o dever de nos conhecer para saber se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. E aí eu me lembro muito desta frase, porque Rubinho falava sempre que a doutrina espírita tem que estar em nós. Não adianta nós estarmos presentes nas casas espíritas, falando, praticando, mas se o espiritismo não entrou dentro da gente, se o evangelho de Jesus, a boa nova, os conhecimentos que temos não estão interiorizados em nós, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, mas só se nós estivermos junto com ele, observando o nosso comportamento, observando, indagando, como Emmanuel nos fala, é forçoso indagar de nós como nós estamos desempenhando as nossas tarefas no grupo a que pertencemos. Porque o trabalho, nós temos que ter o trabalho bem realizado, que nos compete fazer. Nós pedimos o trabalho. Quando reencarnamos, oramos, pedimos aos amigos espirituais, pedimos aos espíritos que avalizaram a nossa encarnação, que vamos cumprir tudo direitinho. Chegamos aqui, metemos os pés pelas mãos. O mundo chama muito mais do que as tarefas realizadas. E aí é com tristeza que chegamos de volta com as tarefas incompletas. Não sou, como Leon Denis nos diz, não somos completistas e choramos amargamente. E temos tudo às nossas mãos
para realizar a boa tarefa, para compreender esses ensinamentos, para que eles se interiorizem dentro de nós e que possamos fazer um bom trabalho. Que Jesus nos abençoe, que Ele realmente possa estar no meio de nós, porque estamos na comunhão de pensamentos, com desejo de fazer sempre o melhor, de não permitir que as forças do mal fiquem e atrapalhem a nossa boa vontade, que a nossa sintonia esteja sempre com a espiritualidade superior, e nós temos onde buscar isso. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos estar imbuídos desse sentimento de fraternidade, de solidariedade, de empatia, nesse momento em que está tão difícil de se relacionar uns com os outros, não é? Então vamos orar e agradecer a Jesus esta oportunidade. Senhor, Mestre amado, que grande oportunidade estamos tendo nessa encarnação de nos reunirmos, Senhor, mesmo que virtualmente, no espaço da nossa escola, para orar com a certeza de que Tu estás entre nós, porque estamos, Senhor, em comunhão de pensamentos, em sintonia com a espiritualidade superior, para que possamos resolver os problemas, solucionar. Tu nos inspiras, Senhor, para a solução das dificuldades. Abençoa todos nós, protege-nos, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança de dias melhores. E essa humanidade, Senhor, que passa por problemas tão graves, possa entender dos momentos difíceis, vem a luz, vem a solução. Protege-nos, guarda-nos, ampara-nos, e com a permissão dos espíritos que velam, que assistem esse trabalho das sextas-feiras, damos por encerrada a nossa reunião, pedindo a vossa paz hoje e sempre. Que assim seja.